mais o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Livro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 ao 9. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vamos ler todo mundo junto, versículo 3, vamos lá, versículo 9. 1, 2, 3. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Diga glória a Deus. Irmãos, o nosso tema esse ano, nosso projeto de vida, é o ano de uma grande colheita de Deus para as nossas vidas. Lá no nosso projeto, no nosso Mega Cu da Virada, Deus nos deu uma promessa que Ele derramaria as chuvas de Deus na nossa vida. Quando um agricultor, irmãos, ele começa a sua semeadura para chegar até a colheita, ele tem que passar por diversos processos, por diversas etapas. Existe a parte que ele deve fazer. Porém, para se ter uma grande colheita, existe algo que está fora do controle do agricultor, que são as chuvas. As chuvas estão fora da sua capacidade de gerar. Nós não temos condições de gerar chuvas. Chuvas estão além dos nossos limites. A chuva, irmão, simboliza para nós a intervenção de Deus na nossa vida. Quando nós estamos semeando, nós estamos ali se esforçando, nós sim temos que fazer a nossa parte, mas se Deus não derramar a sua chuva, aquele milagre não acontece. E Deus então liberou esta palavra para nós, que neste ano Ele está derramando chuvas e chuvas abundantes sobre nós. Se a chuva não chega sobre a terra seca, então significa que o período de seca acabou em nome do Senhor Jesus. Deus está nos levando a um novo ciclo, a uma nova etapa na nossa vida. Você sabia que a vida ela é feita de ciclos, a vida ela é feita de estações, e com a chuva de Deus para nós, começa um novo ciclo, uma nova época, um novo tempo de Deus sobre nós. Você toma posse disso em nome de Jesus? Mas essa é a parte de Deus, mas tem agora a nossa parte. Durante esses 12 dias, nós estamos aprendendo quais as ações que nós temos que tomar para que possamos chegar até essa colheita. As sementes são projetos, são os projetos que nós temos. As sementes são os sonhos que nós temos no nosso coração. Essa semente pode ser talvez um projeto de você quitar suas dívidas. Essa semente pode ser um projeto de você talvez fazer uma viagem com a sua família. Um projeto talvez de iniciar e formar uma família. Essa semente pode ser um projeto de você eliminar hábitos que estão te destruindo. Porque nem todos os hábitos não são pecados. Às vezes nós estamos tendo hábitos na nossa vida que estão sendo destruidores, e nós precisamos se libertar disso. E eu queria fazer uma rápida revisão. Na quarta-feira, quinta e sexta, nós aprendemos sobre a primeira parte desse processo de semeadura para chegar até a colheita, que é a parte de nós escolhermos a semente, prepararmos a terra e lançarmos a semente. Quem está dentro, diga amém. De sábado, hoje, amanhã e até terça-feira, nós vamos ministrar 4 atitudes, 4 ações que nós temos que ter. Essas 4 acontecem simultaneamente, não é uma após a outra. Elas têm que acontecer todas as 4 ao mesmo tempo. Sábado nós fomos ministrados ontem pelo pastor Ciro sobre a questão de cuidar da semente. Quando um agricultor lança a semente, ele tem que regar. Nós estamos aqui orando pelo ano 2019, fazendo um projeto, mas você não pode pegar o seu projeto, depois guardar, colocar numa gaveta. Regue ele com oração, constantemente apresentando a Deus. Amém, igreja? Amanhã nós vamos falar sobre uma ação muito importante, que é proteger a semente. Presta atenção nisso. Um agricultor, ele não pode jogar a semente e regar e ir embora.
ele tem que proteger, porque animais podem vir, não é verdade? Passarinhos, muitas vezes. Então ele tem que estar constantemente o quê? Protegendo. Você tem que proteger os seus projetos. Vou dar uma pinceladinha só um pouquinho. Por exemplo, hoje, com nossa vida, com as redes sociais, nós divulgamos demais a vida. Sabia que isso é uma forma de você não proteger? Outra área muito importante, irmãos, que nós não podemos ser ingênuos. Preste atenção, não seja ingênuo e imaturo. Nem todas as pessoas vão se alegrar com a sua alegria. Nem todos. Tem gente que vai arder de raiva, sabia disso? Tem gente que fica com raiva. Tem gente que arde em inveja. Inveja, irmãos, ela é terrível no mundo espiritual. Quando uma pessoa ela se move por inveja, espiritualmente equivale-se, presta atenção nisso, às vezes uma pessoa fazer uma obra de feitiçaria. Uma pessoa que arde de raiva e inveja, ela não precisa nem fazer uma obra de feitiçaria, porque aquele sentimento de raiva e inveja libera ações malignas contra nós. E inveja traz cansaço ao extremo. Você sente um cansaço, você dorme 20 horas e não descansa. Traz uma confusão na mente. Como eu disse, só que isso é amanhã. Então amanhã nós vamos falar de proteção. Eu estou convidando você, porque amanhã nós queremos ungir toda a igreja, uma unção de proteção. Amém, igreja? A Bíblia diz, nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Nós temos que estar sempre orando. Nós vamos trazer, os pastores estarão aqui, nós vamos orar, ungir, para que Deus proteja você. Amém? Durante todo o ano de 2019. Amém, irmãos? Não fique com medo daquilo que você ouviu, porque a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Mas nós temos que fazer a nossa parte. E hoje, Deus quer falar conosco também sobre uma ação muito importante, para que nós possamos chegar até a nossa colheita, que é a ação da perseverança. O versículo que nós lemos diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não o quê? Desanimarmos. Nós vamos colher, mas se nós não desanimarmos durante o processo, se a Bíblia diz para nós não nos cansarmos e não desanimarmos, porque isso, irmãos, é iminente, isso pode realmente acontecer. Preste atenção, entre a semeadura e a colheita, existe um intervalo de tempo. Quando nós iniciamos algo, um projeto, nós colocamos a nossa semente, olha para cá, a colheita, o resultado daquilo não virá imediatamente. Há um intervalo de tempo. Quando a mulher fica grávida, da fecundação até a hora do parto, existe um intervalo de tempo. Se você, por exemplo, for construir uma casa, você não vai começar a casa num dia e no outro dia já vai terminar ela. Haverá o que? Um intervalo de tempo. Se você, por exemplo, for emagrecer e começar a fazer uns exercícios, ai, Jesus, né, irmãos? Eu coloco emagrecer todos os anos no meu projeto. Irmãos, é impressionante. Parece que tem gente que come e não engorda nada, né? E tem outros que só de olhar já engorda 3 quilos, né? Tem alguns comigo assim, parece que só de olhar, parece que já vai, né? E todo ano eu coloco. Sabia que se você começar a fazer exercício, só para o seu metabolismo começar a acelerar, leva cerca de 3 a 4 meses. E quando a gente vai lá na academia, a gente matricula, com 3 semanas a gente já larga o negócio. Não vai dar certo. Entre o dia que você inicia os estudos até o diploma na sua mão, há um intervalo de tempo. Entre o dia que você decide pegar firme nas suas finanças e quitar aquelas dívidas, haverá um intervalo de tempo. Para se ter um casamento feliz, forte, vai exigir dedicação. Para você ter um ministério abençoado por Deus, ser grandemente usado por Deus, nos ministérios da igreja, liderar uma célula, haverá um tempo. Haverá um tempo de preparação, de dedicação, vai ter que participar dos cursos, treinamentos, se dedicar. E preste atenção, irmãos. E na maioria das vezes, quanto maior for o projeto, maior é o intervalo de tempo. Por exemplo, se você plantar alface, com cerca de 60 dias você já colhe o alface. E com qual facilidade você tira o alface da terra? Talvez com os dedinhos na mão, talvez não dê nem uma mão inteira. Mas uma árvore com raízes profundas, que suporta uma tempestade, às vezes até tsunamis,
Levam-se anos para que as raízes possam se aprofundar. Se você construir uma casa de 60 metros quadrados, talvez em alguns meses você levanta ela. Mas um prédio de 20 andares pode levar meses. Pode passar de um ano só gastando tempo com a fundação. Então, irmãos, se prepare. Porque se você está demorando, quanto mais tempo demora, é porque maior é o milagre que Deus está produzindo. Quanto mais tempo leva, porque Deus está produzindo algo maior na sua vida. Você vai precisar de uma estrutura maior, vai precisar de um alicerce maior. Amém, igreja? E os noivos que estão aqui, nada de enrolar a noiva com essa palavra, viu? Né? Porque quando a gente fala isso, eles cutucam assim, viu que o pastor falou? Quanto mais demorar é melhor, né? Então, nada de fazer isso aí não, viu, irmãos? Mas também nós cremos que Deus é o Deus que antecipa, é o Deus que acelera o tempo. Deus, irmãos, jamais Ele pula o tempo, mas nós cremos que Ele também pode acelerar, e nós temos profetizado, e Deus nos deu essa palavra lá no Mega Cu da Virada, que vai acontecer e vai ser rápido em nome do Senhor Jesus. Por que é tão importante a gente entender acerca do tempo? Seria, irmãos, uma grande irresponsabilidade minha como pastor, durante 12 dias nós pregarmos sobre uma colheita e não ensinar acerca do tempo. A falta desse entendimento acerca do tempo tem gerado consequências gravíssimas. Uma delas é a frustração. Porque como nós vamos fazendo, vamos se dedicando, mas o resultado não vai chegando, nós vamos ficando extremamente o quê? Frustrados. Não é à toa, olhe para cá, que nós encontramos muitos cristãos, muitos servos de Deus desanimados. Eles acham que Deus não está fazendo nada, ele acha que Deus não está respondendo às suas orações, às vezes acha que Deus virou as costas para ele, e assim ficam frustrados e desanimados, porque, irmãos, nós temos que entender, olhe para cá, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Não é porque aos nossos olhos não está acontecendo nada que Deus não está trabalhando. Nós temos que confiar, e nós temos que entender que Deus, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Quem está dizendo, diga amém. Se nós não entendermos, irmãos, acerca do tempo, nós vamos também entrar numa outra situação muito perigosa, que é a situação da ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é o desejo de antecipar o tempo certo de todas as coisas. Você já fez, por exemplo, uma cirurgia com um dia marcado? É horrível. Você saber que daqui determinado quantidade de dias, você vai ter que ir para o hospital e fazer uma cirurgia. E quando você faz uma prova, então, e diz assim, quando sai o resultado? Daqui 3 meses. Misericórdia. Que aguenta um negócio desse. Você quer fazer o quê? Você quer antecipar aquilo, e isso é ansiedade, antecipar. Então, quando nós não entendemos acerca do tempo, nós vamos ficando ansiosos, e nós começamos a querer antecipar, e não deixar Deus trabalhar no tempo certo de todas as coisas. Nessa tentativa de antecipar, nós começamos a se envolver com aquilo que não deveríamos se envolver, nós começamos a estar em lugares que não deveríamos estar, nós começamos a se envolver com pessoas que vão prejudicar a nossa vida. Talvez quantos de nós aqui, às vezes olhamos para trás e pensamos, aonde que eu estava com a cabeça de namorar aquela pessoa? E irmãos, se vocês pudessem ver o que eu vejo aqui de cima, vocês não valem ver o que estão hoje aqui, viu? Fecha os olhos essas horas. Mas por quê? Pastor, está com vontade de dar uns beijos, está com vontade de dar uns abraços, não aguentei. Às vezes a gente quer crescer financeiramente, e a gente quer acelerar aquele tempo. Aí chega alguém ali, aquela proposta de sociedade, veja bem, nem toda a sociedade é errada, mas quantos afundam a sua vida, porque estão o quê? Ansiosos, e querem acelerar, conquistar mais rapidamente. A ansiedade, irmãos, ela faz a gente acelerar, e nós faz a gente pular as etapas da vida, e você já sabe, quem pula etapa, leva etapa. Vocês estão muito bem treinados, viu? A ansiedade, a falta do entendimento acerca do tempo, também nos leva a uma consequência muito grave, igreja, que é a comparação. Se tem algo que pode destruir sua vida, é você ficar constantemente se comparando. Não faça isso. Cada um, irmãos, tem uma história de vida. Cada um tem um começo. Uns começam com mais, outros começam com menos. Quando nós
começamos a ficar inquietos, a questão do tempo, não está chegando a colheita. Olhe para cá, nós começamos a tirar os olhos de Deus e começamos a olhar a vida dos outros. Hoje nós vivemos num mundo editado. Um mundo editado. De Instagram e Face. Não tem nenhum problema, eu tenho. Mas eu nunca vi gente postar foto no Instagram com a bochecha assim, inchada, que o canal do dente deu um negócio lá. Você já viu alguém? Quem já passou por isso aí? Que você acordou com a bochecha assim, que o canal do dente inflamou, não sei como é que fala, inflamou, não sei como é que é o negócio. Você já viu alguém postar a foto assim? Você já viu alguém postar a foto no Instagram, almoçando em casa sozinho, solitário? Não, ele põe as fotos nas festas, com gente toda maquiada, linda, sorrisão. Aí você pega um aplicativo, você põe um branquinho no dente assim. Vocês sabem, tem gente fazendo aí, né? Para ficar aquele sorriso, Colgate. E a gente olha, todo mundo feliz. Está todo mundo viajando, só eu aqui. Deus abençoa todo mundo. A comparação, irmãos, vai fazer a inveja entrar em seu coração. A inveja fará você não olhar o esforço, a dedicação do outro. A inveja vai fazer você desmerecer a vida da outra pessoa. A inveja vai fazer você dizer, para ele é mais fácil. A inveja fará você não olhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. A inveja cegará você e você não enxergará as bênçãos que Deus já tem derramado. Por isso, irmãos, nós precisamos entender a seca do tempo. Entre a semeadura e até a colheita existe um tempo. E a Bíblia diz que nós vamos colher. Diga para o seu irmão, você vai colher em nome de Jesus. Fala para ele. Mas faz assim com o seu dedinho diga para ele assim, mas não desanima. Fala para ele aí. Diga para ele, persevera. Nós vamos colher se não desanimarmos. E nós não vamos desanimar em nome de Jesus. Agora presta atenção. Dentro do período do tempo, da semeadura até a colheita, tem um outro período. É um período dentro de um período. É um tempo dentro de um outro tempo. Existe o primeiro tempo, presta atenção. Quando você começa o projeto, o seu sonho, você coloca a semente, até de você, a hora de você chegar ao resultado dela e colher aquele resultado. Mas dentro desse período há um outro período. Quando o agricultor coloca a semente, presta atenção. Existe um período dentro desse período, onde, sabe o que acontece, igreja? Nada. Dependendo da planta que você plantar, pode passar semanas, você jogando água, protegendo, fazendo, você volta lá de manhã, o que você encontra? Nada. Eu queria aprofundar um pouquinho nessa noite sobre isso. Deus começou a falar conosco lá no Mega Culto da Virada. A Bíblia diz que quando Deus chegou para Elias, falou, Elias, ora para que volte a chover, pois havia um período de seca de 3 anos e meio naquela terra. E Deus deu a palavra para Elias, profetiza a hora que vai voltar a chover. A Bíblia diz então que Elias sobe ao alto do Monte Carmelo, junto com o seu servo, e ele começa a orar, ele começa a orar. Então ele pega o seu assistente e fala, olha, vai lá, olha para o céu, vê se tem alguma nuvem, porque para chover é preciso ter nuvem. E a Bíblia diz então que durante 6 vezes aquele servo, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, e não encontra o quê? Nada. Quem esteve lá no mega culto, os irmãos sabem que eu fiz isso com o Tomzinho, mas eu enchi de misericórdia, que eu ia fazer ele fazer 7 vezes aquele negócio lá, viu, irmãos? Mas meu coração se encheu de misericórdia. E quantas vezes nós estamos igual o servo de Elias? Nós estamos fazendo e nada nós estamos o quê? Enxergando. Presta atenção. A nossa fé, ela irá passar por esse teste. Diga assim comigo, o teste do nada. E nós vamos colher se não desanimarmos. E esse período do nada, dentro do período do tempo, ele vai exigir de cada um de nós. Alguns nadas que nós podemos ter na vida. Um desses nadas é o nada de resultados. Você faz e não vê nada.
Eu mesmo compartilhei um testemunho no nosso culto da virada, quando recentemente eu cheguei para a pastora Thalita e falei: olha, amor, eu não vou orar mais por isso. Eu cansei de orar por isso e nada aconteceu. São anos de oração e eu havia parado de orar por aquilo. Eu já não estava mais orando e jejuando por aquilo, porque depois de um período de orar e nada acontecer, eu parei. Às vezes esse nada é de resultados. Às vezes você começa um processo de economizar dinheiro, e você começa a se esforçar, você junta um pouquinho aqui, você pega aplicativo no celular, você registra tudo, e vira e mexe e aparece uma coisa. Na hora que está quase conseguindo, o carro bate, o dente quebra. Irmãos, quando alguém na casa fala assim: estou com dor de dente, já está até um frio no estômago. Esses dias a pastora está ali tomando um café assim: ai que dor. Eu falei: ai Jesus do céu, será que é canal? Quanto vai custar a coroa? E não sei o quê. Não é verdade, irmãos? E você está ali e aparece uma coisa e aparece outra. Talvez alguns aqui ouviram do seu médico: a medicina chegou ao seu limite, não há mais nada para se fazer. Pais talvez estão hoje aqui cansados com seus filhos e falam. Talvez maridos e esposas tentando restaurar aquele casamento e nada acontece. Um outro nada que nós passamos, irmãos, é o nada de pessoas. Há momentos na nossa vida que parece que ninguém consegue compreender a gente, não é verdade? Ninguém entende. Ninguém consegue sentir e compreender aquilo que nós estamos passando. Enfrentar lutas da vida já é difícil, enfrentá-las sozinhas é ainda pior. A dor de enfrentar uma luta sozinho é pior do que a dor da própria luta. Por isso, irmãos, eu tenho sempre orado, e um carinho especial em atenção e oração, pelas irmãs da nossa igreja, que têm feito o papel de mãe e de marido e de pai nas suas casas. Não é fácil. Nós que somos casados já não é fácil. Às vezes está ali financeiramente, mas aí o marido vem um 13º, dá junta ali, faz uma coisa e sobrevive. Mas quantas sozinhas não tem? Se ela não produzir, não tem outro lugar de vir. Quantas vezes o chefe dá aquela bronca no trabalho, a gente chega em casa, a gente desabafa, mas uma mãe que cuida sozinha da sua casa, com quem ela desabafa? Por isso eu sempre oro para que Deus fortaleça as nossas irmãs em Cristo. Mas um outro silêncio, irmãos, presta atenção, um outro nada que muitas vezes nós passamos, que numa certa forma até gostaria de não pregar, mas eu preciso pregar e não posso esconder. Um dos nadas que nós passamos na vida é o nada de Deus. Quem já tem mais tempo de caminhada com o Senhor sabe que há momentos que Deus silencia nas nossas vidas. Nós oramos, jejuamos, fazendo campanhas, cantamos e nada. Deus prometeu que estaria conosco todos os dias, amém, igreja? E Ele está. Eu vou repetir, e Ele está. Mas Ele não prometeu que todas as vezes falaria. E há momentos que a nossa vida cristã, aonde a nossa adoração tem que ser aprofundada, quando Deus está em silêncio. Davi, provavelmente depois de Jesus, foi uma das pessoas da Bíblia que mais teve intimidade com Deus. Davi conseguiu alcançar um título. A Bíblia diz que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E se você ler os salmos, os poemas de Davi, várias vezes você vai deparar com expressões como: cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Porque o Senhor me abandonou. Veja bem, irmãos, quando Deus parecer distante de você, não fique pensando que Ele está zangado com você, ou Ele está punindo você por causa de algum pecado. Sim, pecado existe e ele é real. Não estou falando que os pecados não nos separam de Deus. Sim, eles nos separam.
Mas existe uma diferença entre estar em pecado e cometer pecado. Diga comigo assim: estar em pecado e cometer pecado. O que é estar em pecado? Estar em pecado é igual um porquinho lambuzado na lama. Ele está no pecado. Ele não acha que é errado. Mas isso aqui não sei o quê. Muito radical. É 2019, tempos modernos, tal, não sei o quê. E vai. E ele planeja o pecado. Eu vou pecar mesmo. Isso é estar em pecado. Sabe que é errado, vai fazer assim mesmo. Agora existe o cometer o pecado. Cometer pecado é um acidente. Ninguém sai de casa falando assim: hoje eu vou bater no meu carro. Acontece. Quando, por exemplo, alguém dá um presente para você, você não gosta do presente, e a pessoa pergunta: e aí, gostou? E você fala: gostei. Já fiz isso, irmãos. Quando me deram uma pochete. Oh Jesus, oh Jesus, irmãos, e a pessoa deu com tanta alegria: pastor, é a sua cara. Eu fiquei: meu Deus, minha cara, pochete. Poxa, que legal. Aí o Espírito Santo falou assim: vai pedir perdão para mim, você mentiu, rapaz. É o pecado acidente. Agora existe estar no pecado. O silêncio de Deus, irmãos, não significa que Deus não quer ter intimidade com você. Não significa que Deus abandonou você. Mas significa que a sua intimidade com Deus está passando por um momento agora, onde ela vai ser provada perante o Senhor. Todo relacionamento ele passa por provas, por testes. E o que nós fazemos, pastor? Primeiro, irmãos, para superar os nadas da vida, e principalmente os nadas de Deus, fale com Ele. Diga para Deus exatamente o que você sente. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, Salmo 116, 10. Irmãos, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus ama você. E Ele ama você a tal ponto que você pode chegar para Ele, falar tudo o que você sente. Olha que coisa linda. E Ele continuar te amando. Você pode talvez até chegar para Ele e dizer: Deus, eu estou meio zangado com o Senhor. Eu estou meio decepcionado contigo, Deus. E sabe do que, irmãos? Ele vai continuar investindo em você. Ele não vai desistir de você. Olha o que o salmista disse no Salmo 116, verso 10. Um versículo pequeno, mas extremamente poderoso. Diz o seguinte: eu criei, ainda que tenha o quê? Dito, estou muito aflito. Eu criei, Senhor, mas também estou dizendo: Senhor, estou muito aflito. Nós podemos derramar, e nesta noite o Senhor convida que nós venhamos a derramar o nosso coração na presença de Deus. Porque quando você chega na presença de Deus, mesmo aflito, mesmo decepcionado, desanimado, e você chega para o Senhor para falar, sabia que você ainda está provando a sua fé? Porque se você está orando, você crê que Ele existe. Se você está orando, você crê que Ele ouve a oração. E se você está orando, principalmente você crê que Ele é um Deus que responde a oração e responde ao clamor. Então derrame o seu coração na presença dEle. Seja sincero, diga: Senhor, eu estou com muita vontade de desistir. Jesus fez isso no jardim do Getsemane antes de morrer na cruz, prevendo o sofrimento na cruz. Diz: Pai, se for possível, tira de mim esse negócio de morrer na cruz. Eu não quero morrer, eu estou com medo de passar por ali. Mas Ele sujeita a carne dele ao Deus. Ele sujeita a carne ao Espírito Santo e diz: contudo, seja feita a tua vontade. Sujeite a sua carne ao Senhor e diga: Senhor, eu quero abandonar tudo. A minha vontade é pegar essa mala, encher de roupa e sair dessa casa. A minha vontade, Senhor, é desganar aquela pessoa. Você tem umas vontade de desganar? Talvez a sua carne está gritando. Veja bem, irmãos, não é errado. Nós temos o desejo pela relação íntima. Nós temos algumas crianças, por isso estou falando dessa forma, mas o irmão sabe. Não é errado.
Na verdade é mais errado sentir o desejo. Aí a gente põe na mão na cabeça, faz outra oração. Não é errado. Mas o relacionamento íntimo é só dentro do casamento. E às vezes, eu sei que Deus me colocou essa palavra, você vai ter que chegar para Jesus e falar assim: Jesus, eu estou com muita vontade. Eu estou frustrado, eu me sinto incompetente. Olhe para cá, mas como Jesus fez, faça nessa noite. Contudo, eu sujeito a minha carne ao Senhor, faça a tua vontade, Senhor. Segundo passo, para você vencer os nadas da sua vida, concentre-se no caráter de Deus. A situação pode estar mudando, a situação tem passado por mudanças, mas o nosso Deus, Ele é sempre o mesmo. Quando você começar a passar esses momentos, eu não duvido o caráter. Jó, nos momentos mais difíceis da vida dele, ele repetia constantemente: Deus, Ele é bom, o Senhor é amoroso, o Senhor é poderoso. Alguns tempos atrás, eu passei um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu fui para o canto, eu chorava, eu dizia: Senhor, eu creio, o Senhor não é mau. E alguns precisam ouvir isso: Deus não é mau, viu? Eu dizia: Senhor, Tu és bom, o Senhor é bom. A Tua palavra diz que o Senhor é bom, e eu vou confiar no Seu caráter, eu vou confiar na Sua essência. A Tua palavra diz que o Senhor é bom o tempo todo. E quando você passar por esses silêncios, você vai ter que começar a declarar: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, eu não confio. Eu creio que o Senhor é soberano, o Senhor está acima de tudo, o Senhor está acima de todos, o Senhor está no controle. Cada detalhe da minha vida, o Senhor já está cuidado pelo Senhor, está fora das minhas mãos, mas tudo está nas Tuas mãos. Eu creio, o Senhor é grande, é grande, é grande, é grande, é grande. O Deus que te orientou na luz também vai te orientar na escuridão. Não é porque parece que Ele não está lá que Ele não está, Ele está. Aliás, as maiores obras de Deus nas nossas vidas acontecem quando Deus está em silêncio. Quando Adão dormia, Deus fazia Eva para ele. Adão não via nada, dormindo, pensando que nada está acontecendo, e Deus estava preparando a obra na vida dele. Talvez você está passando nada, não solte das mãos dele. Ele está fazendo a maior obra da sua vida. Deus manda dizer: a maior obra da sua vida eu estou fazendo. Meu filho, aguenta esse tempo. Terceiro, lembre-se do que Jesus já fez por você. Mas não somente lembrar do que Jesus já fez, não somente uma porta de emprego, saúde, um dinheiro. A obra que Jesus mais fez na sua vida, a maior obra de Jesus na sua vida e na minha vida, não é a minha família, apesar de eu amar demais minha família. É a obra que Ele fez há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. E isso é Santa Ceia. Por isso que a ceia fortalece, porque quando eu lembro o que Ele fez por mim, quando eu lembro que Ele foi até o final e Ele não desistiu, eu posso dizer: se o meu Senhor não desistiu, eu também não vou desistir. Se Ele foi até o final, eu vou até o final. E aquele que não desfalecer voltará com a colheita nas suas mãos. Vamos lembrar um pouquinho o que Ele passou. A cruz, aliás, ainda mexe com você. A cruz ainda faz lágrimas saírem no teu rosto. Foi injustiçado, você tem passado por injustiças, Ele sabe essa dor. Foi para a cruz sem ter cometido um pecado, um erro sequer. Ele foi abandonado, todos largaram Ele, sozinho ali, como muitos talvez estão nesta noite. Foi envergonhado, crucificado, nu na frente de todas as pessoas, espancado até ficar irreconhecível, coroado com espinhos,
cuspido de forma humilhante, enquanto batiam, maltratavam, ainda ficavam tirando sarro e zombando dele. Estão zombando de você? Ele sabe essa dor. Foi pregado na cruz e deixado até morrer, tratado pior do que um animal. Ficou quase inconsciente de tanto sangue que perdeu. Ele podia se salvar a qualquer momento, mas ele não se salvou para nos salvar. Então, quando eu lembro o que ele fez, a força do Espírito Santo, e não é uma energia interna não, é o Espírito Santo, começa a dizer: ei, minha filha, não desiste. Meu filho, persevera. E nós vamos poder declarar como o Salmo 126 diz: aquele que lança semente, andando e chorando, voltará com a colheita nos seus braços. Se coloque de pé neste momento. Se coloque de pé glorificando ao Senhor. Não se distraia, não se distraia. Põe a mão no seu coração. E o último passo, irmãos, é se agarrar nas promessas do nosso Deus. Você já viu alguma cena de naufrágio? As pessoas estão ali se afogando, e elas veem um pedaço de madeira passando. O que elas fazem? Elas se agarram naquilo para sobreviver. Assim, igreja, nós fazemos nas promessas do Senhor. Quando estamos afundando, não estamos aguentando, agarre-se nessa promessa do Senhor, pois ela será a nossa força e a nossa direção. E Ele diz algumas de suas promessas: ainda que o choro dure uma noite inteira, a alegria virá pela manhã. Ainda que você passe pelo fogo, eu estarei com você, ele não queimará. Ainda que você passe pelas águas, elas não te submergerão, porque o seu Deus, Ele está contigo. Ele prometeu: eis que estou contigo todos os dias da sua vida. Está sendo atacado, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua casa. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Tem algumas pessoas aqui nesta noite que estão precisando ter uma boa conversa com Jesus. Se possível, eu sei que nós estamos mais cheios hoje, dobre os seus joelhos por alguns minutos, se possível. No seu lugar onde estiver, talvez por algum motivo de saúde, mas não se distraia. O importante agora é você não distrair. E se quiser vir aqui ao altar, talvez você precisa hoje falar como Jesus falou, e derramar seu coração aos pés dele, e fazer como o salmista: eu criei, mas eu digo. Eu criei, mas eu digo. Eu creio, Senhor, mas eu digo. Senhor, eu creio, mas eu quero parar, Senhor. A minha carne não aguenta mais. Eu não tenho mais paciência. Eu não consigo dar mais uma chance para essa pessoa. Ela eu não consigo, Senhor.